16 horas 50 minutos, 4 da tarde, mais 50 minutinhos. Para nós de novo, de ponta a ponta, de lugar a lugar. É o Fala Capela, Além Fronteira. E aí então, como nós falávamos, não pode, e a gente observa as informações, e é claro, funcionário que se sentir dessa forma, não fica amedrontado, né? Porque, como eu falei, para colocar a gente na rua, o funcionário ter que ir, isso é funcionário de prefeitura, funcionário de empresas, que às vezes tem empresário que concorre, vai à disputa eleitoral e o funcionário tem que ir, porque se eu não for, eu perco o emprego, aí eu tenho que acompanhar, enfim. Aí o marido chega para a mulher e diz, você tem que ir, para a esposa, e diz, você tem que ir também, porque senão eu perco meu emprego, vamos lá. E aí acaba assediando todo mundo. E aí se coloca nas praças, nas avenidas, uma multidão de gente, né? Dessa forma. Aí não pode, né? E as pessoas têm que acordarem para a vida e acordarem de que o voto não pode ser assediado e nem tampouco comprado. Eu vou para não perder emprego, o outro diz eu vou porque eu ganhei um din-din, né? Um dinheirinho, né? E aí torna-se complicado. E a população tem que acordar para esse fim. Então, eu deixo esse comentário. Em período eleitoral, tem que se ter cuidado, tem que acordar, não deixar ser assediado, voltar pela consciência, que quando você volta pela consciência, aí sim você consegue ter um governo melhor, aí sim você consegue, enfim, voltar pela razão, né? Então, fato que nos chama a atenção. Olha, quem nos concederia entrevista hoje seria o então conhecidíssimo Neto Games. A informação de que Neto Games não mais irá disputar uma vaga na Câmara de Vereadores por Capela. Por que será? Será que o Neto desistiu? Será o que aconteceu? O mesmo viria aqui hoje, né? E, enfim, nós pedimos para que fosse remarcada a entrevista, vamos aguardar que na próxima segunda-feira o mesmo venha aqui ao programa. E nós iremos perguntar por que da desistência, né? O Neto que vem trabalhando há um bom tempo a sua possível candidatura. Neto, a princípio, ele estava no bloco de oposição, liderado pelo ex-prefeito Suquita, e que tinha aí a sua possível candidatura, né, já acertada de que iria disputar. Posteriormente, o mesmo, é claro, direito que assiste a ele, resolveu migrar para o bloco de situação, e aí a informação de agora o mesmo não vai mais disputar uma vaga na Câmara de Vereadores por Capela. Agora, será que houve a desistência de Neto? Por quê? Será que houve a orientação para que ele não mais disputasse? O que será que aconteceu? As pessoas precisam tomar ciência, né, do que acontece. E em Capela, e deve ser assim também em outros municípios, pessoas que vêm preparando sua candidatura há um bom tempo, e aí quando chega no meio do caminho, aí volta atrás, aí não mais vai à disputa. Vamos aguardar. O Neto, não mais disputando, irá permanecer no agrupamento, irá migrar para o agrupamento de oposição, que agora só tem um, né? São dois candidatos agora em Capela, que é o Júnior Torinho, da situação, e a Isadora Suquita, a filha do Suquita, né, da oposição. Já que o Carlos Alberto Ribeiro também desistiu de sua candidatura. Então, Capela está observando bem, está acordado, olhando as coisas, né, como de fato está acontecendo, e nós, jornalisticamente, mantemos a informação na dose certa, para que todos fiquem aí bem antenado. Então, nós vamos tentar ouvir o mesmo, saber se irá migrar para o bloco de situação de oposição, se irá para a neutralidade, se irá permanecer no grupo de situação, migrar para a oposição, permanecer na neutralidade. O que será que aconteceu com o Neto, hein? A informação de que ele não mais irá disputar
a uma vaga na Câmara de Vereadores do município de Capela. Vamos aguardar o porquê, né? Se houve aí, né, a desistência, bom, né? O Carlos Alberto Ribeiro, que também viria conceder entrevista aqui ao programa ontem, não veio, ele não irá mais disputar a prefeitura de Capela, não mais irá. O bloco liderado por Beto Ribeiro vai para onde? Né? A informação de que não sei para onde é que vai, se vai ficar na neutralidade ou se vai aí migrar para o bloco de situação. Né? Agora, fica difícil. Muitas das vezes, a gente pedir um voto, por exemplo, eu sou um candidato, peço voto à população, para mim, entendendo que o meu nome é o melhor, entendendo que o meu nome representa bem o município, e depois eu desisto de que agora o meu nome não presta mais, quem agora é o dele, é o do outro. É complicado, é ou não é? E quando alguém se disponibiliza em disputar a prefeitura, é porque entende que o seu nome está melhor do que os outros nomes. E se depois desiste e cai agora nos braços de outro agrupamento, e agora o que dirá para os munícipes, hein? O que dirá para o eleitorado? Vai dizer o quê? Eu prestava, mas agora não presto mais. Eu iria representar, mas agora não represento mais. Né? É complicado, é ou não é? Bom, mas o povo está acordado diante de muitas situações. Olha, daqui a pouco iremos conversar com Conceição Barreto Alves, da Academia Capelense de Letra, professora, enfim, irá falar sobre um livro escrito pela mesma, lançado esses dias. Sim? Sim. Pronto. Sargento Bezerra, está acompanhando o programa. Ele diz, amigo, desculpe, passei um tempo sem acompanhar o programa. É sem problema, Sargento. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Sargento Bezerra vai disputar aí uma vaga na prefeitura, na Câmara de Vereadores de Capela, não vai? E como é a sua posição política? Gostaria de ouvir o senhor aqui no programa. Eu, Sargento, mas muito obrigado pelo carinho da audiência que o senhor sempre tem dispensado aqui ao programa, tá certo? Muito obrigado de coração pelo carinho da audiência. Então, daqui a pouco, Conceição Barreto Alves será entrevistada do programa. Vamos lá. Alô, José Marcos do povoado Pirunga. Obrigado pelo carinho da audiência. Roseli de Souza. Alô, Roseli, um abraço, hein? Os ADMs da página Servidores Efetivos de Capela. O vereador Irã. Obrigado, vereador, pelo carinho da audiência. Vamos ouvir o vereador aqui também esses dias. Alô, Leco, um abraço, hein? Erlan Costa. Obrigado pelo carinho da audiência. E Cícero Silva. Obrigado, Cícero, pelo carinho da audiência, hein? Sempre com a gente. Isso, idem. Boa tarde você também. Sim. Sim. Entendi. Sargento Bezerra está informando aí que irá sim disputar, né, Sargento? Irá disputar aí com o número 55678. Aí uma vaga na Câmara de Vereadores de Capela. Vamos aqui agendar uma entrevista com o senhor, Sargento, para que possamos aí falar sobre a segurança, enfim, né, do nosso município. Afinal de contas, né, o nosso município aqui, posso falar em segurança, viu, produção? Está precisando enfim, ter um olhar aí por parte da segurança concernente ao trânsito em Capela, né? Estava acompanhando agora à tarde um cortejo fúnebre, aonde, infelizmente, tem motociclistas que de forma irresponsável passam em alta velocidade, não respeitando as pessoas que estão acompanhando o cortejo. E é preciso, a gente olha, nós não defendemos aqui a fábrica de multa, isso aí não. Agora, precisa haver uma conscientização por parte dos condutores de veículos. Que quando está circulando, por exemplo, hoje eu observava um cortejo fúnebre, e aí pessoas insistindo em passar de um lado para o outro, sem respeitar o cortejo, enfim,
podendo ocasionar um acidente. E quando causa um acidente, aí diz, porque foi Deus que permitiu, porque teve que acontecer, porque ninguém pode julgar. Mas, meu Deus do céu. Aí quando a segurança pública, ou até mesmo o município, resolve multar e diz, mas por que estão multando, né? Mas é importante que Capela tenha, pelo menos, a guarda municipal de volta, né? Que Capela tenha os agentes de trânsito para organizar, olha, vai ter um cortejo fúnebre, organiza aí a rua. Nesse período agora eleitoral mesmo, outra coisa que temos observado é os eventos eleitoral, por exemplo, os comícios, né? Os bate-papo, agora é bate-papo, né, essa gente? A gente observa de que quando se realiza atividade eleitoral à noite, em avenidas, eu observava esses dias, tem uma avenida, uma atividade eleitoral, comício, enfim, e os veículos passando, enfim, pelo meio do povo, sem ter aquele respeito, e é preciso ter um agente ali que organize o trânsito. Olha, vai ter atividade eleitoral ali naquele tal lugar? Vai. Então vamos organizar o trânsito aqui. Para que nem atrapalhe o trânsito e nem atrapalhe as pessoas que estão ali acompanhando a atividade eleitoral. Isso acontece com a atividade eleitoral, acontece com cortejo fúnebre, com procissão, né? Nos trânsitos, nos municípios, a gente observa de que tem veículos que param na faixa de pedestre, acena para o pedestre passar, onde tem motociclistas que de forma irresponsável vai embora, passa com tudo, e que na carreira. Olha, Capela não é trânsito para se andar em alta velocidade. É preciso respeitar o trânsito, para que não tenhamos aqui que noticiar uma via de fato. É complicado, né? Olha, eu tenho no circuito a professora, ex-primeira-dama do município de Capela, a Conceição Barreto Alves, ela é acadêmica da Academia Capelense de Letras, escritora, enfim. Converso com ela a partir de agora no programa. Professora Conceição Barreto Alves, um prazer ouvi-la aqui, Nilmar Davi, Jornal Fala Capela, Além Fronteira. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde ainda. Isso. Que prazer estar junto com vocês, viu? Participando desse programa, falando para os capelenses, para esses ouvintes. E eu agradeço desde já pelo seu espaço. Perfeitamente. Nós que desde já agradecemos também pela sua atenção dispensada a nosso trabalho. Mas, professora, 60 anos, ditadura militar, enfim, a senhora escreveu um livro falando sobre o assunto, é isso, professora? Sim. Esse 31 de março de 2024, então, se completou 60 anos da ditadura militar. Esse assunto, esse tema, é um assunto, apesar de ter completado 60 anos, é um tema, assim, discutido. Ainda existem muitas controvérsias. Todos os anos existem debates de estudiosos, políticos, sociólogos, historiadores. E eu sempre eu gostava de ouvir o debate, até pelo fato que é uma coisa que está ligada à história, e eu sou historiadora, né, de formação. E eu sempre me questionei por que Capela está inserida num dos maiores fatos da história do Brasil. Porque Capela, nós tivemos um prefeito socialista, desculpe, que apoiou as reformas de Seixas Dória e, consequentemente, do presidente João Goulart. E, por isso, ele foi cassado e foi deposto, que foi o prefeito José Figueiredo. E eu me perguntava por que ninguém tocava nesse assunto aqui na cidade. Eu nunca ouvi as gerações, mesmo as gerações passadas, ou agora, atualmente, se falar desse assunto. Então, aquilo me despertou muito. E eu decidi que queria escrever. E eu comecei realmente a escrever, a pesquisar, a estudar sobre o assunto. Iniciei em outubro de 2019. Então, são 4 anos, quase 4 anos
acho que 4 ou 5 meses, né? Isso. Deu trabalho a pesquisa, professora? Muito, 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 porque a falta, para o historiador, é muito importante as fontes históricas. E eu não conseguia localizar, porque muitos documentos aqui na Câmara de Vereadores, né, que é o nosso legislativo, os documentos dessa época, muitos tinham sido destruídos. E eu não conseguia localizar, começar a escrever, mas em determinado momento eu achei que eu ia desistir. Mas aquela determinação, eu disse, não, eu vou. Então eu comecei a ler bastante, fui para a biblioteca pesquisar todos os livros, inclusive a Gazeta de Sergipe, que era do proprietário Orlando Dantas, né, que era da proprietário da usina Vassouras. Ele escreveu bastante. Depois eu comecei também a encontrar pessoas que participaram da época do momento político, que viveram esse momento político, que foi seu Antônio Melo, que faleceu recentemente, que me deixou muito triste, porque Sim. ele tinha me prometido que ia estar na primeira fila, me parabenizando, me apoiando, e ele partiu, não deu tempo. Infelizmente não Mas, houve o tempo, né, professor? nossa, lamentei, mas lamentei muito, muito, porque foi uma pessoa que abriu muito, me deu muitos depoimentos, assim como o seu José Arimateia, que também esteve presente, assim como Gileno de Jesus, que foi o diretor da Câmara, e aí as coisas foram deslançando, né? Eu li muito aqui também, achei alguns documentos depois, e as coisas foram andando. Perfeito. Então, a senhora foi nessa luta, nessa determinação, em busca, como bem frisou a senhora, de não ter visto comentários sobre a época da ditadura, enfim, né, sobre até mesmo o passado lá, então, onde o município aqui fora governado por José Figueiredo, enfim. Sim. Mas a senhora não desistiu e continuou nas buscas, como a senhora vem falando, até chegar o dia de hoje, é isso? Sim, sim. O livro está maravilhoso. Eu acho que é importante. Toda vez que você escreve, você imortaliza Sim, pessoas, cidades, fatos, né? Então, isso. como eu vinha dizendo, não, ninguém falava sobre esse assunto, né? Então, no momento que eu decidi, então a gente traz à tona personagens importantes que viveram, né? Por Isso. exemplo, o Antônio Arimatea, o prefeito Antônio Arimatea, que foi o prefeito que assumiu quase que de imediato após a deposição de José Figueiredo, né? Depois teve Manuel Souza também, Carlos Cabral, personagens conhecidas aqui da cidade e que tiveram seus governos na gestão militar. Que até outro dia eu brincava com alguns colegas falando sobre uma estátua que tinha ali de um soldado ali na extinta Sim, praça onde hoje é o mercado, né? Professora? era. Inclusive, a praça era 31 de março, em Isso, homenagem à Revolução, sim, porque é interessante a gente pensar que o golpe militar, como a gente fala, golpe militar, isso, esse título veio se pronunciar, se fixar a partir do governo do PT para cá. Anteriormente, nós conhecíamos como a Revolução de 64, a Revolução Gloriosa de 64. Eu mesmo estudei no colégio, a sociedade aqui, e eu estudei como a Revolução, porque o que era a Revolução? Era que o presidente João Goulart queria implantar o comunismo aqui no país. Então, os militares, eles tomaram o poder para salvar a democracia. Era esse o conceito que nós tínhamos do regime militar. Era isso. uma visão de uma época. Inclusive, aqui em Capela,
Se você for falar com uma pessoa de mais idade, vamos dizer assim, de 70 anos, 75 anos, então as pessoas ainda dizem, me respondiam, se não fosse o exército, nós hoje seríamos comunistas. Não é interessante Sim. isso? Interessante, é interessante. Então, por isso a estátua lá em gratidão à luta, né, professora? Na praça, época 31 de maio, né? Ou 31 de Era, março. porque era, foi uma prática no estado de Sergipe, não só no estado de Sergipe, em vários estados brasileiros, fazer homenagem aos militares. Tanto é que em Aracaju você conhece nome de escolas, vários nomes de escolas, tem nome de militares, Isso. né? Várias pontes, prédios públicos. Então, em Capela, naquela época, o prefeito Antônio Arimatea, ele foi na gestão dele que foi construída aquele soldado batendo continência Isso. em homenagem aos militares. E a praça era no Praça 31 de Março. 31 de março é a data considerada a data da golpe militar, da Revolução. Isso. Então, havia essa gratidão, né? Que a Sim, gente sim, começava a estudar também, sim, analisar por que aquele sim, soldado ali, enfim, né? E eu via muito bem aí, concernente a história de quando o Antônio Arimatea fora administrou o município, enfim, ele construiu ali o memorial em virtude da gratidão militar. Então, se não exatamente. fosse o exército, seríamos comunistas, né, É o professor? que as pessoas acham, que se não for. Isso. Olhe, essa parte, veja, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Hoje, quando você fala do golpe militar, as pessoas, né, que até hoje tem corpos desaparecidos, né? Isso. Mas tem um outro lado, o apoio da Igreja Católica, o Sim. apoio da classe média, da sociedade. Então, grande parte da sociedade, dos empresários, classe média, apoiaram o golpe militar. Era como se fosse a salvação. Todo mundo Sim. tinha pavor do comunismo, porque acha que o comunismo era um ateu, não tinha religião, que eles iam destruir todas as igrejas. Então, é um conceito de época. De época. A gente não pode analisar, você tem que analisar, por exemplo, criticar a história com os olhos de hoje, com a sua visão de hoje, para aquele fato que passou antigamente. Você tem que voltar a analisar o conceito da época, entendeu? Isso, E todo perfeitamente. mundo tem que ter essa consciência. Não podemos julgar o prefeito Antônio Arimatea. Você imagine o que é os prefeitos do interior naquela época governar sobre a gestão, vamos dizer, do exército. Todos eram vigiados. O legislativo era vigiado. Tudo era encaminhado para a Polícia Federal, na época, para eles terem consciência de tudo. Então, era difícil. Né? Então, todos eles pertenciam à Arena, que era a Sim. Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo, o partido de oposição na época, depois era o MDB, desculpe, o Brasil viveu bipartidarismo. Ou você estava na Arena, que era o partido oficial do governo, ou estava no MDB, que era o partido de oposição. Então Então, existia apenas. praticamente todos eram arenistas. Ah, entendi. Então, como existia apenas dois partidos, aí todos praticamente eram arenistas em virtude aí do, vamos chamar da Sim. Revolução, o golpe militar, seria isso? Era uma segurança, né? Eles se sentiam, não tinham. A Arena chegou, todos eram praticamente, que existia a sublegenda. A Arena 1, muitas vezes, era o candidato da Arena 1 contra o candidato da Arena 2, Isso. entendeu? Mas Perfeito. todos estavam na Arena.
Tanto é que Antônio Arimatea era arenista, Manuel Souza, arenista, Carlos Cabral, arenista, todos eram da Arena. Ah, entendi. A minha mãe, Dona Emília, aqui da produção, ela tá saudando a senhora e lembrando aí da época da Arena, né? Já que Então, ela lembra, né? Então, é, tinha disputa em Capela, por exemplo, de dois candidatos, mas que era Arena um e Arena 2, porque aí, sim, 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 era assim. perfeito. Eram todos aí em favor de um só povo, enfim, Exatamente. né? Que a senhora até ressalta também concernente à Igreja Católica, que também apoiou devido aí, né, É, à luta, né, professora? a igreja se dividiu. Grande parte apoiou. Veja, o apoio da igreja, a gente tem que analisar isso. O Sim, apoio da igreja, o apoio das igrejas evangélicas também se deu sim, aos militares, por quê? Por conta da religião. As pessoas tinham medo do comunismo, né? Então a isso. igreja, por si, que era uma instituição também com seus poderes, ela influenciou bastante, né? As pessoas faziam passeatas pedindo assim: Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos do comunismo. Ah, Entendeu? entendi, entendi. Interessante, Então era né? a questão da religião. E o Brasil era católico. O Brasil era um país católico. Agora, existiam padres que eram contra a Revolução. Inclusive, tinha um padre chamado Padre Alípio, o sacerdote do diabo. Esse Padre Alípio, ele veio para a capela. Sim, Ele andava pregando. Ele vamos dizer assim, não era comunista, não, porque comunista não tem religião. isso. Ele era socialista. É bom também que as pessoas entendam. Não é comunista, não. Comunista não tem religião. Então, Padre Alipo, ele era a favor dos pobres. Ele dizia que Deus não tinha deixado escritura de terra para ninguém. E ele, esse padre, ele veio para a capela. Inclusive, foi no dia de feira. Sim, Ele chegou com uma equipe, né? Aqueles seguidores dele. Inclusive, o prefeito José Figueiredo foi para a feira com ele e fez um comício, porque eles pregavam a reforma agrária, a distribuição de terra para o povo. E entendi. esse comício de Padre Alipe, essa fala de Padre Alipe, altamente reforçada pelo prefeito José Figueiredo, então chegou mesmo a ser assim, uma agressão para, veja bem, para os Capela é uma cidade de latifúndio, né? Sempre foi cana-de-açúcar, usina. Então as pessoas quem tinha terra, ficavam horrorizadas quando chegava uma política querendo propor a reforma agrária, a distribuição de terra para o povo. Entendi. Então, Padre Alípio influenciou bastante também na questão da deposição de José Figueiredo. Era um padre. Certo. Mas aí ele lutava, no caso, pela distribuição de terra, né? Ao povo pobre. E aí, enfim, o prefeito. A feira era dia de segunda-feira, professora? Uma pergunta interessante aqui. Como é, A por feira, favor? a feira era na segunda-feira mesmo, como hoje? Segunda-feira, sim, sim. Ah, Era na entendi. segunda-feira. Entendi. E esse padre Alípio, ele andava com sindicalistas pelos interiores, pregando. E ele veio para a capela, eu acho que foi logo antes, quando foi decretada a Revolução, e Zé Figueiredo foi preso. Entendeu? Ah, É entendi. difícil, né? Você falar naquela época de reforma agrária. Você Isso. veja que é um assunto, veja bem, 60 anos, e ainda a reforma agrária neste país é um problema, Já não pensou, é? 60 anos e ainda é um problema a reforma agrária. É, Ainda é um problema a reforma agrária. Você imagine, com 60 anos atrás, os fazendeiros, os pecuaristas, os usineiros, se falar em reforma agrária. Era inconcebível na concepção deles, na época, na cultura da época, né?
Perfeito. É interessante, professora, a gente beber de sua experiência, falando aí sobre a história de nossa querida e linda capela, né? Inclusive, outro dia eu falava aqui, entrevistava o Carlos Lúcio, falando sobre até o mastro mesmo, enfim, Sim. e ele nos falava que, eu perguntava, são 85 anos consecutivos, porque eu acompanhei, né, no caso da nossa época, a parada do mastro agora 2020, 2021, concernente aí, em virtude aí daquela triste pandemia, que foi a Covid-19, né? Mas aí o Sim. Carlos me falava que teve outra parada lá atrás, que foi na época da ditadura também, lá na década de 60, onde o mastro parou por um bom tempo de acontecer o evento, né, cultural. Interessante, né, professora? É interessante, é muito interessante isso. E, por exemplo, eu não lembro, sabe o que eu acho interessante? Porque eu estudava no colégio. E Sim. no colégio, era um colégio católico, logicamente, tradicional, né, na época, que era o Colégio Imaculada Conceição, mas as freiras, ninguém comentava isso, não Ninguém se tocava comentava, nesse né? assunto. É A própria interessante. cidade, a sociedade, se comentava, era uma coisa muito íntima, as pessoas tinham medo de falar sobre isso, né? Porque estava tudo sobre muito o regime, todo muito. É. Então, a situação era essa. Mas Perfeitamente. Sim, pois eu não. fiquei muito feliz, estou muito feliz pela produção. O livro está. Eu mesmo, eu estava aqui, chegou nesse instante de Aracaju, eu estava Sim. dando uma olhada e estou muito feliz por ter podido produzir. É uma prova de amor, eu considero isso para minha cidade, para a capela que eu tanto gosto, que eu amo. E logo no mês de agosto eu vou poder dar o mês da emancipação, de aniversário da cidade. Eu vou poder dar para a sociedade, vou deixar para os filhos de capela essa obra. E eu agradeço mais uma vez e convido também Isso. que você esteja amanhã no colégio para eu poder autografar um livro para você. Ô, professora, será uma honra. Inclusive, aqui as pessoas estão comentando, viu, professora? O Sargento Sim, Bezerra, inclusive, disse: Olha, não sou capelense de nascimento, mas ele parabeniza, ele diz que ama a capela, né? E parabeniza a senhora pela prova de amor à capela, sim, né? Por escrever o sim, livro. Enfim, sim. muita gente aqui comentando, participando. Mas, professora, o livro será lançado quando e onde, professora? O livro vai ser lançado amanhã, a partir das 19 horas, no auditório do Colégio Imaculada Conceição. Estarei lá Sim. autografando, recebendo todos que queiram, né, que tenham interesse por essa história, por esse registro maravilhoso, que exigiu muito de mim, muito estudo, mas que eu estou muito feliz, muito feliz. Perfeitamente. Então, amanhã, a partir das 19 horas, na quadra Sim, do Colégio Imaculada no Conceição, ou auditório, no no auditório, auditório, perdão. No no auditório, auditório. ok. No auditório do Colégio Imaculada Conceição, haverá aí o Sim. lançamento do livro 60 anos da ditadura militar, escrita aí pela professora Conceição Barreto Alves, ex-primeira-dama, enfim, mulher que ama bastante capela, que veio aí, enfim, trazendo o legado aí dos seus pais, né? A senhora, sua mãe, a professora Maria Sim, Berenice, enfim, com muita né? honra. Isso, que fez história em nossa cidade. E eu tive o prazer, viu, professora, de fazer aí o meu primário na escola estadual, professora Maria Berenice Alves, com muita Ah, honra, meu levando Deus, o nome de sua mãe. que bom. Capela é interessante que a gente. É como se fosse uma irmandade, né? Você vai para a Isso, escola, é o nome de minha mãe, um conhece, outro conheceu meu pai, Carlos isso. Camilo, Carlos da Camilo, isso. oficina, outro. É assim, termina, é uma rede que todo mundo que tem um traço, tem um laço de amizade. Isso, que militou também na política capelense como primeira-dama, prestando um relevante serviço aos munícipes capelenses, aí ao lado, então, do ex-prefeito Manuel Cardoso Souza Filho, né, o seu esposo, enfim. Que história Sim, bonita, professora. A senhora está de parabéns, né, obrigada. por trazer aí esse presente brilhante para a capela, que é contar a história de nosso município. Professora, eu fico muito feliz aí pela atenção dispensada ao nosso trabalho e pela senhora. Muitíssimo obrigado, mas algo mais que a senhora queira acrescentar, fique à vontade.
Bom, mais uma vez, hoje eu falei para a Rádio Sim, também FM, com Diogo Magalhães, Isso, agora estou acompanhei. falando com vocês. E é importante quando a gente encontra um espaço, né, para que a gente possa divulgar. O objetivo de um escritor é justamente esse, é tornar a sua obra conhecida, não é? Então, é Isso. que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas que queiram conhecer a história, que adquiram o livro, que as escolas futuramente coloquem o livro nas salas de aula, mostrem para os alunos, não é, que existem Isso. autoras capelenses, né, que Perfeitamente, vão é. para a sala de aula e digam, olha, hoje nós vamos trabalhar o livro de uma autora capelense, para que eles tenham ideia que existem pessoas que escrevem. E toda vez que a gente escreve, a gente imortaliza a cidade, não é verdade? Sim, sim, sim. É de fundamental importância que vá para a grade, enfim, escolar, né? É os livros de autoras capelenses contando aqui a nossa belíssima história, né? Então, mais uma vez, parabéns, professora, e muitíssimo Obrigada. obrigado aqui pela atenção ao nosso trabalho. Ok, obrigada, meu amigo. Espero vocês amanhã. Ok. Tá bom, então, amanhã às 19 horas, no auditório do Colégio Imaculada Conceição, o lançamento do livro aí, tem como escritora a professora Conceição Barreto Alves, 60 anos, ditadura militar. Um abraço, professora. Tá aí, portanto, né? A história de Capela, você que quer conhecer um pouco mais da nossa história, ditadura militar, enfim, a época que o município fora governado aí pelo então José Figueiredo, Antônio Arimateia, enfim, né? Histórias brilhantes, né? E está aí no livro, né? Escrito aí pela professora Conceição Barreto Alves. Sargento Bezerra, é isso, vamos ouvir a fala do mesmo aqui no programa. Ô, meu querido, obrigado aí a todos que fazem o programa. A Nilmar, esse cara aqui é um cara que eu admiro muito. Não é porque eu estou na política não, mas a gente tem essa admiração um pelo outro, né? Ele pela segurança e eu pela comunicação com ele. Então, obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Eu não quero jamais mudar a essência que eu tenho de fazer amizade, de fazer o bem. Eu digo direto, se for para perder os amigos e mudar o meu jeito de ser, eu prefiro perder a política. Ou então me mudar de capela. Isso não faz parte dos meus planos. Tá? Obrigado. Que Deus abençoe vocês sempre. Tá aí, obrigado. Agradecer de coração ao Sargento Bezerra. E aí, faço minhas suas palavras, né? A gente sabe de nossa amizade que não é de agora, né? Enfim, independente de sigla partidária, a gente tem uma boa amizade. O senhor que tem um grande amor pela comunicação e a gente pela segurança, né? E a boa segurança que o senhor presta e o bom serviço na área da segurança pública que o senhor tem prestado aqui ao Estado capelense, ou ao Estadão Sergipano, né? Que aí passou por muitos lugares, enfim. Olha, final de programa. Vamos aqui para as lives rapidinho. Igor Santos, obrigado, Igor, pelo carinho da audiência. Não entendi? Jamerson Góes, obrigado, Jamerson, pelo carinho da audiência. Ana Santos, obrigado, Ana. E Yolanda Guiar, um abraço, hein? Ricardo Adolfão, alô, Ricardo, um abraço. Celso Eduardo, alô, Celso. Vamos lá. De ponta a ponta, de lugar a lugar, eu falo a Capela além fronteira. Vamos passando aí, produção, por gentileza. É você acompanhando, comentando, compartilhando. Isso, boa tarde você também. Vamos lá, boa tarde, boa tarde. Alô, Rezende, um abraço. Desirei, um abraço também. Alô, José Francisco, boa tarde você também. Meu querido é o homem das risadas, né? Um abraço aí, meu querido. Lucas Emanuel, um abraço, Lucas. Isso, alô, Robson Cruz. Alô, Ulisses, um abraço. Alô, Arthur, Estevam, um abraço, hein? Mislene Mota, alô, Mislene, um abraço. Felipe Santos, um abraço, hein?
Edilde com a gente também. Alô, Leléo. Leléo quebrava uma figura. Isso. Vambora. Final do programa. Obrigado, meu Deus, pelo dom da fala. Obrigado, meu Deus, pela nomenclatura Fala Capela. Obrigado de coração por tudo. Comigo trabalharam na produção técnica Tom Souza, na coordenação de imagens Maria Emília. A direção e a apresentação foi nossa, Nilmar Davi. O carinho da audiência é todo seu. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. A todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. Fui. De Medeiros, a minha vereadora é 20789. É só confirmar, é de Medeiros. É isso aí, gente amiga de Siriri. Não esqueça, para a vereadora, vote em Edneide Medeiros, com o número 20789. Ela é filha de Siriri, do povoado Mata do Cipó. Edneide Medeiros. Prefeita Daiane Oliveira, número 20. Vice Flávia Maria.